A Miriam nasceu nas mãos do pai dela. Minha filha nasceu em plena greve dos médicos, então nasceu no Hospital Belo Horizonte, não havia obstetra, ela nasceu na minha mão. E foi assim uma coisa bastante feliz. Quando eu levei ela para o berçário, a pediatra ficou tão assustada que desmaiou, que o meu próprio pai chegar com a criança nas mãos, né? Ele virou para mim e falou comigo assim, eu vou voltar para trabalhar. Eu falei, como assim, né? Poxa, vai ficar comigo aqui do hospital. Mas estava a família toda comigo, os pais dela. Ele falou assim, mãe, tome conta da Jocélia porque eu vou voltar para trabalhar, porque agora eu tenho uma mocinha, eu preciso trabalhar para fazer a festa de 15 anos dela, eu preciso trabalhar para fazer o enxoval de casamento, então agora eu tenho que me virar ainda mais. Então isso me marcou muito, assim, diante daquele fato, né, dele ter pensado naquele momento, exatamente no futuro da Miriam, o que ele queria proporcionar para ela, né? E nós não tivemos essa chance de comemorar os 15 anos dela. Naquele dia, o meu ex-marido amanheceu doente, né, no dia 22 de dezembro de 92. E, como de costume, ele sempre saiu na minha frente para trabalhar. Nesse dia, ele ficou em casa. As crianças estavam de férias, tinha uma moça que trabalhava com a gente aqui na residência. Ao amanhecer, eu fui dar um beijo em cada um, dei um beijo nela, eu lembro a roupa que ela estava, o pijama cor-de-rosa que ela estava. Eu dei um beijo no rosto dela, dei um beijo no Pedro Henrique e falei, fica com Deus, filho, mamãe vai trabalhar. Por volta de 10, 15 para as 8, eu recebi um telefonema no meu serviço. Quem atendeu foi a moça que trabalhava comigo, falando que minha filha tinha sido raptada. Nossa, foi o pior dia da minha vida. A sensação de que o mundo tinha caído em cima da minha cabeça. A menina Miriam Oppenheim Leão Brandão, de 5 anos, foi sequestrada na manhã do dia 22 de dezembro. Ela foi levada, ainda dormindo, do quarto de sua casa, na rua Orozimbo Nonato, no bairro Dona Clara. Apenas a empregada da casa foi testemunha do sequestro. Passa o filme na minha cabeça daquela época. Foi muito triste. Muito triste, porque assim, tinha pouco tempo que eu era repórter. Era uma experiência, eu sempre fui apresentadora, né? E casos como o da Miriam Brandão me fizeram chegar à conclusão que eu queria ser repórter. E a hora que eu cheguei, a casa estava tomada por policiais, pela imprensa, tinha gente do exército aqui dentro de casa. Todo mundo se mobilizou para ver se tentavam achar aqui por perto ainda, né? E foi aí que, quando eu entrei, eu deparei com meu filho ao pé dessa escada aqui. Meu filho parecendo um bichinho, não digo nem um cachorrinho, porque um sofrimento tamanho, ele falando comigo, mãe, levaram a minha irmã. Mãe, a Mirinha foi embora, levaram ela. Não. E a gente perguntava para a moça o que aconteceu, aí ela não conseguia falar. Alguma coisa passava na cabeça dela, eu não sei. Até acalmar para poder ela perguntar e ela contar a verdade, o que tinha acontecido. Por volta de 7h30 da manhã, tocaram aqui na minha residência. A moça que trabalhava aqui foi atendê-los. E eles se identificaram como técnicos da empresa de telefone, na época aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E como o nosso telefone fixo na época estava realmente com problema, a moça deixou entrar. Quando a moça deixou as duas pessoas entrarem, eles se identificaram com uma pasta, um fone de telefone, como se fossem realmente os técnicos da empresa. Chegou aqui embaixo, tem uma bibliotecazinha, eles entraram lá, amordaçaram a moça, as duas pessoas, colocaram bastante papel na boca dela, ela não tinha como falar, amarraram as mãos, os pés, e ela ficou presa lá enquanto eles subiram para ir até o quarto dos meus filhos. Segundo eles, o alvo seria o Pedro Henrique, mas como a Miriam estava mais próximo da porta, eles acharam por bem levar a Miriam. Tanto a polícia militar no primeiro momento, como a polícia civil, eles montaram aqui embaixo um quartel-general, que a gente costumava chamar. Eles, dia e noite, eles aqui dentro da minha casa. Eles não arredavam os pés daqui de dentro.
Na época não tinha essas construções, eles pulavam o muro, eles saíam correndo para poder ver todo o chamado que tinha, toda informação que tinha a respeito. Ah, tem uma criança chorando em tal lugar. A polícia saía daqui, cada um numa moto, no carro, cada um pulava por onde podia para poder tentar achar a Miriam com vida. O investigador de antissequestro, ele tem que estar muito acurado com as ocorrências, não sei o quê. Hoje, eu olho aqui, Rede Minas, eu olho, onde é que tem? Até hoje a gente olha que a gente tem mania de coisa, né? O trabalho, então, o policial, ele segue aqui, ele está sempre, ainda mais quando tem um sequestro, que ele está na equipe, na delegacia dele que está apurando, ele não tem dia, não, é dia e noite. Nós trabalhamos dia e noite. A imprensa ficava aqui do outro lado, que era um lote vago, ficava ali para ter mais informações sobre o caso. Então, assim, constantemente, a gente saía aqui na porta, tinha alguém para falar, conversar com a gente, mas a gente não tinha informação nenhuma para passar, porque a gente estava também, talvez a imprensa tivesse mais informação do que a gente que estivesse aqui dentro, né? Até agora, os sequestradores ainda não fizeram nenhum contato. O pai da menina, o médico homeopata Volney Brandão, não se alimenta desde o dia do sequestro. A mãe, Jocélia Leão Brandão, está mais calma e voltou a se alimentar normalmente. Olha, a Rede Minas seguia um pouco o padrão das outras TVs, né? Tinha que ter o sensacionalismo. Era até uma demanda, às vezes, dos leitores saber as notícias. E crime sempre foi uma notícia. O movimento na residência da garota foi pequeno durante todo o dia de hoje. As janelas permaneceram fechadas e em frente à casa apenas os jornalistas. A família de Miriam continua negando qualquer contato com os sequestradores. Várias pessoas ligavam, inclusive eles, né, pedindo resgate. Então, para nós foi mais uma tortura viver isso, porque até então, quem que está realmente com a Miriam? Quem são os reais sequestradores? Porque até então as pessoas ligavam pedindo resgate. Nós estamos com a criança assim, umas coisas que era de conhecimento deles. Então não tinha uma coisa palpável. Foi o dia que eles escreveram um bilhete para a gente, deixaram a chave do carro, nosso carro, na rodoviária, que aí a polícia foi lá e pegou. Nesse dia, eu particularmente, foi nesse dia que eu tive certeza que eram eles que estavam com a minha filha. A Miriam foi talvez a primeira vez na vida que eu dei de cara assim com a crueldade humana, com o inexplicável, com o injustificável. Não tinha justificativa. O movimento de parentes foi grande durante todo o dia de hoje na casa da garota. Os vizinhos também prestam solidariedade e até as crianças rezam pela volta de Miriam. O pai de Miriam, Volney Brandão, voltou a trabalhar hoje. A mãe continua em casa. O tio da garota, Marco Antônio Brandão, deu entrevista no final da tarde. Ele disse que os sequestradores já fizeram 4 contatos. Durante algum momento, a Miriam conversou com alguém, ele deu alguma dica de que ela estava mesmo, que estava bem com eles, pelo menos uma vez? Não, é bastante impessoal, né, a maneira dele de colocar. Ele nunca colocou a Miriam no telefone, nunca falou, né, alguma coisa que ela tenha feito recentemente para nós. Então, eles começaram a rastrear de onde estavam vindo as ligações. A própria polícia com a orientação com a Ubina que tinha aqui em casa. E eles começaram a perceber de onde que estavam saindo com mais frequência essas ligações. Tinha uma funcionária que era formidável, que ela sabia das nossas universidades, então ela nos ajudava muito a grampear os telefones, porque aquele tempo era muito difícil. Ela ajudava, tal telefone tá ligando de tal lugar, tá ligando, então nós fomos aproximando, sabe? Mas ele ligava da rua, ele ligava da casa dele, sabe? E então nós fomos, quando era telefone público, né, era mais fácil, a gente grampeava o telefone da área, a Telemic grampeava pra gente, sabe? Telefone da área, para onde saía dali aquelas ligações. Foi quando pediram a quantia de $150 mil, eles falaram, não, nós podemos acreditar que são essas pessoas reais, são esses os sequestradores. Então, nós começamos a busca por esse valor.
No primeiro momento, nós falamos, o que nós vamos fazer? O que são 150 mil dólares? Como conseguir isso de uma hora para outra, sendo que eu queria a Miriam naquele dia na minha casa? E eu sabia que eu só teria ela se a gente pagasse o resgate. A família da garota afirma que o último contato com os sequestradores aconteceu na manhã de terça-feira e que estão sendo feitos esforços no sentido de levantar dinheiro junto aos bancos para pagamento do resgate. Empréstimo não é uma coisa fácil de conseguir, né? Ainda mais numa situação dessa, todo mundo fica receoso, né? Porque já estava avançando nessa tentativa junto aos bancos. Já vai em um, vai em outro, né? Conversa. Mas todo banco, você sabe como é que são, querem garantias. Nós não tínhamos esse dinheiro, mas nós conseguimos esse dinheiro. As pessoas, amigas, pessoas que a gente nem conhecia, às vezes deixavam com a própria polícia, com o meu ex-cunhado que ficou à frente das negociações, um envelope com dólares. A polícia me chamou lá embaixo, olha, nós vamos pagar o resgate. Nós estamos combinando com o sequestrador, que na época era, né, tratava-se só com um. E o combinado é que ele quer que você vá a uma BR, e você vai levar o dinheiro. Eles não querem que a polícia, que tio, que pai, que ninguém leve o dinheiro. Você se prontifica? Claro que sim, respondi. Eu vou levar o dinheiro, onde for preciso eu levo. E como que vai ser? Aí tinha todas as, né, a mala, não sei o que e tal, o dinheiro, como teria que ser. O tempo que eles iam devolver a Miriam, depois que eles ainda iam contar o dinheiro, aquela coisa toda de sequestro. E eu estava assim, pronta, certa, de que no outro dia eu iria dormir com a minha filha. Nesse dia eu consegui até descansar um pouquinho, porque eu já estava pensando no outro dia. Nós vamos entregar o dinheiro e eles vão nos devolver a Miriam. Por volta de 1 da tarde, começou aquele entra e sai de policial aqui dentro de casa, e o interfone batendo toda hora e aquela coisa toda, e eu assustada, o que é isso? Ah, é sobre a Miriam. São boas notícias. Eu falei, por quê? Aí meu cunhado me pega, me leva para o meu quarto ali, nosso quarto ali, me chama e fala assim, você conhece algum William? Eu falei, não. Relacionamento seu, amigo de faculdade, amigo de seu cliente. O que você me fala sobre o William? E eu não estava entendendo nada. Eu falei, eu não conheço ninguém com esse nome. Aí o policial também entrou, foi para lá e falou, dona Jocely, nós precisamos de informação agora. E tal. E começaram a conversar e eu não tinha informação para dar. De repente me veio à cabeça e falei assim, espera aí, o William? O único William que eu não conheço, mas já ouvi falar, é o namorado da Rose. Aí eles falaram, o que é? Eu falei, olha, eu atendi um telefonema dele há uns 15, 20 dias atrás, ele se identificou como William, queria falar com a Rose, eu passei o telefone para ela, lá no serviço. Aí eles falaram, pronto, então tá. E aí saíram e foram embora. Quando a polícia aproximou dos dois irmãos, lógico que começou a investigar. A menina, a funcionária não aparecia de cara. Mas, pesquisando, os trabalhadores da farmácia chegaram nela e descobriram que ela... Desconfiaram e foram verificar. Quando essa história começou a chegar no pessoal, a gente já ficava sabendo que, olha, isso aí vai desfechar logo, logo vai ser concluído. De repente o telefone aqui de casa começa a tocar, e era minha família do Pará. Já tinha dado em edição nacional que a minha filha estava morta e eu não sabia. Eu estava atendendo os telefonemas sem saber do que se tratava. E as pessoas chorando e eu, gente, calma, a Miriam está voltando, a Miriam está chegando, eu já estou arrumada para ir buscá-la. Os sequestradores de Miriam Brandão foram localizados nesta casa, no bairro Santa Cruz, zona leste de Belo Horizonte. A garota já estava morta. Ela foi assassinada 24 horas após o sequestro. Ela foi morta porque chorava muito. Ela foi queimada e o corpo enterrado no jardim da casa. Quando eu cheguei lá, já o burburinho do pessoal que estava em volta, eu falei, tá aqui, a menina tá aqui. Já tinha uma certa suspeita. Mas o requinte, como ele queimou a menina, foi terrível. Né? Então, se não me engano, ele chegou até a pôr um pneu ou dois em cima da menina para disfarçar o cheiro da carne. Meu cunhado chegou, ele que estava à frente das negociações, abriu a porta e eu fui para recebê-lo, porque para mim já ia trazer a Miriam ou qualquer outra coisa assim. Ele me suspendeu no colo, ele muito grande, muito alto.
Me carregou no colo e falou assim, minha cunhada, perdemos a batalha. Falei, como assim? Ele falou, a Miriam está morta. Eu falei, me leve. Onde está o corpo da minha filha? Por favor. Ele olhando para mim, falou comigo assim. Nós não temos o corpo da Miriam. O corpo foi queimado sobre esta chapa de ferro por mais de 5 horas. As cinzas e os ossos foram enterrados nesse jardim. A polícia está fazendo perícia no local. Um dos sequestradores, William Gontijo Ferreira, 23 anos, foi preso em flagrante na casa, no bairro Santa Cruz, onde morava com o irmão, Wellington Gontijo, que também participou do sequestro. Wellington está foragido. Os 2 irmãos são representantes comerciais e não têm passagem pela polícia. A namorada de Wellington também participou do sequestro, trabalha na farmácia da mãe de Miriam. Outro fugiu? É o Wellington, né, o irmão dele. Nós já estamos em calça de descendimento e possivelmente, né, hoje ele ainda será preso. E autuado em flagrante, conforme esse vai ser autuado, e a namorada dele também. Na frente da casa, a população expressava a revolta com o crime. Eu vi o povo, as pessoas em volta estavam muito revoltadas, né? Muito revoltadas. Podiam muito bem linchar ele se a polícia não cercasse o cara. Ele falou, não precisa estourar a porta da casa porque a Miriam foi morta no outro dia. Como? O que você fez? Aí ele contou, né, que ele, pela madrugada, ela começou a chorar, pedindo por mim, pelo pai dela, pelo irmão. Ela ainda mamava, mamadeira de noite. E é muito agarrada, super agarrada comigo, com o pai e com o irmão. Nossa, ela não ficava longe de mim, a não ser na escola. De tão agarrada que ela era comigo. E como ela acordou chorando, pedindo por nós, pela mamadeira dela, o William, que estava tomando conta dela, por volta de 5 horas da manhã, ficou, segundo ele, apavorado com o choro dela. E foi aí que ele contou tudo para o delegado. Que ele achou por bem asfixiá-la. Aí viu que ela estava sem pulsação, achou por bem colocar os pneus, esquartejá-la. Foi jogar futebol, estava com muita dor de cabeça, ele chegou em casa, tomou um analgésico, foi lá na fogueira, viu que o rostinho dela não tinha queimado. Mexeu no rostinho dela, tirou a pulseirinha, que ela estava, uma pulseirinha de ouro, gravado o nome dela, disse que jogou numa galeria, não sei se alguém jogar ouro fora. Enfim. E aí foi o desfecho de tudo, né? Dele pegar as cinzas, depois que tinha queimado o dia todo, enterrar no pé da bananeira. E foi aí que ele começou a pedir o resgate. Quando ele confessou que tinha enterrado ela no pé da bananeira, começaram a tirar, perito começou a tirar, nós ajudando, só encontramos, eu te falei que encontrei os lembezinhos do anelzinho dela, você está entendendo? Os dentezinhos e pó, estava queimada. Teve que levar para a medicina legal aquela terra com a cinza do corpinho da menina. Nossa Senhora, uma tristeza muito grande. Tem uma tristeza muito grande, até hoje eu tenho. Você está entendendo? Vai chegando em janeiro, eu lembro da morte das meninas, são 30 anos que até hoje eu não esqueço de ter perdido essa menina. Nossa Senhora. Aquilo não tinha explicação. Como assim? Pegar uma menina de 5 anos dentro de casa, depois matar porque a menina chorava muito e queimar. E meu filho era pequenininho também, né? Quer dizer, mais velho que a Mira, ela morreu com 5, o Luigi devia ter uns 8 anos de idade na época. Querendo ou não, a gente se coloca, né? A gente se coloca no lugar. Durante toda a madrugada, William Gontijo e Rosemary Pinheiro prestaram depoimento aqui no Departamento de Operações Especiais, onde estão presos.
Eles contaram com detalhes como foi o sequestro. A polícia agora está à caça do último sequestrador, o Wellington Gontijo, que continua foragido. Rosimeire trabalhava há cerca de 1 ano em uma farmácia dos pais de Miriam. Segundo Rosimeire, ela e o William são apenas amigos. Namoraram por um período pequeno em 88. Segundo a polícia, a localização de telefonemas dados pelos sequestradores da região do bairro Santa Cruz, mais um cheque sem fundo com CPF de Rosimeire, passado por William em uma loja da região, levaram a polícia até a casa dos sequestradores. Rosimeire nega participação, mas a polícia acredita que ela ajudou. Eu não participei do sequestro, entendeu? Não sabia, não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Eu acho que a menina estava mais relaxada. Mas o cara estava totalmente subjugado ali, ele estava, né, as respostas dele, você via que ele já tinha se articulado para isentar a moça, isentar o menino, para tentar. Mas definitivamente a gente dava para ver que eles todos tinham participado. William Gontijo deu mais detalhes dos 16 dias de sequestro e da morte da garota. Disse que seu irmão não participou da morte da menina e que Rosimeire também não participou do sequestro. A participação dele foi só no sequestro mesmo. O dia que ele chegou lá no dia cedo que já tinha matado a menina, estava pondo fogo, aí que eu falei com ele, ele me xingou. Eu não devia ter feito isso. Logo que aconteceu o fato, a gente quer saber o motivo. Mas por quê? Para quê? Mas por que comigo? Como eu falei, né? Nós não tínhamos nenhuma característica de pessoas que passavam por aquele tipo de crime naquela época. E a polícia, a primeira coisa que ela quis saber foi exatamente isso. Foi a polícia quem investigou, logo após a prisão, principalmente de um dos rapazes, o William, perguntou por que ele tinha feito aquilo. Aí ele mesmo contou que eles estavam endividados, com rinhas de galo, que eles tinham feito apostas no interior de Minas, se não me engano em Divinópolis, no Rio de Janeiro e em Varginha, se eu não me engano, são cidades que eles citaram na época, e eles tinham perdido essas apostas lá. E eu fiquei muito comovida com aquela situação toda, né? Quando ela ia no Brasil das Gerais, parece que eu colocava assim, sabe, uma capa que eu falei, gente, eu vou começar a chorar. Então, antes dela ir, eu já me preparava psicologicamente, né? Mas depois que aconteceu isso com a Miriam, eu, assim, como mãe, eu fiquei neurótica com meu filho. Saí de casa, eu já morava aqui nessa casa, saí de casa para a escola, eu ia antes para pegar, depois ia levar antes, esperava entrar e aquela coisa toda, o maior cuidado, eu morria de medo. Nós ficamos, as mães, traumatizadas. Essa é a verdade. Pode acontecer com qualquer um. Né? Você vê com uma situação daquela que ninguém está imune. A gente nunca imagina que as coisas vão acontecer com a gente, como eu tenho certeza que a Jocélia jamais imaginou, né? E aconteceu. Então, é atenção, eu fiquei muito mais atenta. Eu acho, assim, eu conversei com muitas mães na época, todo mundo, assim, muito mais atento, sabe? Com medo, é medo mesmo. O outro sequestrador, Wellington Gontijo, se entregou à polícia no último sábado. Ele confirmou a participação no sequestro, mas negou que tenha ajudado o irmão a matar a criança. Você chegou na sua casa depois que viu que a Miriam estava morta. Como é que você ficou? O que foi? Tá, gente, eu fiquei desorientada, fiquei doida, eu briguei, eu xinguei, eu discuti com ele, não sei por que eu fiz aquilo. Eu fiquei apavorado. Eu fui 50 anos na polícia só prendendo bandido. Prender bandido era a minha profissão. Agora, salvar a vida era muito mais sublime do que prender o bandido, que prender o menino. Então, eu tenho essa coisa dentro da minha profissão. Todo cheio de glória na minha profissão, do princípio ao fim, dos meus 50 anos na polícia. Sabe? Sempre recebi elogio dos meus chefes, dos meus comandados e da sociedade. Mas me faltou salvar a Miriam Brandão. Eu devo isso a mim mesmo, você está entendendo? Devo isso à sociedade e a mim mesmo. Eu queria fazer direito à história.
E a avaliação do sofrimento que aquilo me gerou, eu só fui sentir depois, sozinho, né? E a gente normalmente trabalhava demais. Lógico que eu, quando resolvi mudar de profissão, que eu abri outros leques na profissão, porque eu nunca deixei de ser jornalista, produtor de jornalismo. Hoje me sinto mais um documentarista do que qualquer outra coisa nessa área de cinema, além de preservador. Eu ainda tenho muitas lembranças de mortes e crimes que eu cobri. Muitos. Né? E é quase um folclore. Às vezes, conversando com amigos, vai me vendo a memória. Eu, às vezes, narrava 10, 15, 20 mortes que eu não esqueci nunca. Todo ser humano que teve o respeito do familiar, ou é cremado e sabe onde que as cinzas estão, ou tem um espaço no cemitério. Eu não tive esse direito. Eu não tenho esse referencial da minha filha em lugar nenhum. Entendeu? E, além do mais, ainda ficou a questão de fechar esse ciclo todo, que já não tinha o referencial dela num lugar adequado. A questão da certidão de óbito, né? Que foram 22 anos depois que eu consegui a certidão de óbito da minha filha. Que, como não tinha materialidade do crime, ninguém queria assinar o atestado de óbito. O juiz não dava autorização em nenhum cartório. Então foi luta de, é a vara de sucessões, é da vara de família, é de vara de não sei o quê. E eu ia para um lugar e para o outro, eles me mandaram, nem eles não sabiam como fazer. Eu vejo aquela mãe, a Jocélia, deve ter, sei lá, uns 5 anos que eu não a vejo, ou até mais. Ai, dá uma vontade de dar um abraço nela. Por mais que ela tenha seguido a vida dela, né? E feito outras coisas, né, perdoado, sei lá. Por mais que ela tenha conseguido tanta coisa, a gente olha no fundo dos olhos dela, tem uma certa tristeza. Não tem? Tem uma certa, eu posso falar que eu fico emocionada. O pai de Miriam, Vone Brandão, e a mãe, Juscelia, estão sendo confortados por parentes e amigos. Agora a única coisa que eles querem é que seja feita justiça para o caso. Leis mais rígidas, urgente, trabalho forçado para o criminoso que tem chance de recuperação, células solitárias para os que não têm, são doentes mesmo, e punição exemplar. Enquanto não houver punição exemplar, isso vai continuar. O caso da minha filha foi notícias do mundo. Eu tinha amigos, né, que falavam, puxa, eu estou assistindo aqui nos Estados Unidos matéria sobre o caso da sua filha e tudo. E aquilo me impactava. Mas o caso da Miriam não é de uma celebridade, vamos dizer assim, não é de ninguém da alta sociedade. Né? Puxa, parece que a Miriam veio para marcar a vida das pessoas. E com isso, realmente, eu recebi, eu não digo algumas dezenas de cartas, sabe, de várias partes do mundo. Uma me marcou muito, que foi de um senhor do Nordeste, que ele falava comigo assim, Dona Jocélia, a Miriam se tornou filha de cada brasileiro. A Miriam faz parte da nossa vida também. E eu sinto isso como se eu estivesse dividindo a dor que eu sinto pela falta da minha filha com essas pessoas que sempre tiveram essas palavras de apoio. O clima em frente à sala do primeiro tribunal do júri estava tenso. Muitos curiosos tentavam entrar. Representantes do movimento das donas de casa estavam revoltadas. Policiais militares, armados com escopetas, impediam a entrada das pessoas. Quem conseguiu entrar para assistir os depoimentos dos sequestradores da menina Miriam teve que se submeter a uma revista. Nem os jornalistas escaparam. A sala do primeiro tribunal do júri, que tem 400 lugares, estava lotada. Entre as pessoas que assistiram aos depoimentos estavam o pai dos sequestradores, Marcondes Ferreira, e a mãe de Miriam, Jocélia Brandão. William Gontijo foi o primeiro a ser interrogado pelo juiz João Vicente Mosconi.
O depoimento dele durou 1h e 45 minutos. No momento em que o William deixou o tribunal, escoltado por 2 policiais civis, a mãe de Miriam correu para ver o sequestrador da menina de frente, mas não chegou a tempo. Era um sentimento que eu tinha, puxa, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer quem fez isso com a minha filha. Por que essa maldade tamanha? E eles não tiveram resposta para me dar. Quando eu fiz essa pergunta para eles, eles abaixaram a cabeça e choravam compulsivamente, só me falavam o seguinte: o que eu gostaria de fazer nesse momento era lhe devolver a Miriam. Se eu pudesse voltar atrás, era o que um deles falou. Apesar de eu estar grávida de 2 semanas da minha outra filha, sem eu saber, foi uma carga de emoções que eu passei para o meu bebê, eu não sabia que eu estava grávida, mas valeu a pena. Eu fiquei, vamos dizer assim, entre aspas, realizada com esse encontro. Eu tinha que ter esse encontro com eles, porque eu não iria ficar, não diria em paz, mas tranquila em relação a isso. Eu queria olhar para as mãos que fizeram aquela maldade com a minha filha. Sabe, quando você olha, no meu caso, eu olhei para o William, eu olhava para as mãos dele, isso eu nunca nem falei com ninguém. Eu olhava nas mãos dele e falava, puxa, essas mãos foram as que asfixiaram a minha filha com éter. Pois que embebeu aquele lenço e levou por várias vezes no nariz da minha filha. Sabe, isso tudo me veio à mente. Então, valeu a pena eu ter ido lá. É pouco? É. Diante do que me causa até hoje? Sim. Mas é a nossa lei. É o que nós tínhamos e é o que nós temos, então eu me sinto justiçada, porque é o que nós tínhamos para aplicar no caso da minha filha. Era o que o juiz tinha para aplicar. A penalidade era essa, então houve justiça? Sim, houve justiça no caso da minha filha. Se você me perguntar, era isso que você queria? Não. Mais tempo na cadeia, nessas cadeias brasileiras? Cadeia que você está falando? Porque essas cadeias que a gente tem aqui, que eles prendem, o pessoal sai de lá. Esses rapazes não, até parece que eles se converteram, né? São evangélicos e tal, até o trabalho da igreja nas prisões, nas cadeias, eu acho que ajuda muito, não só da igreja católica, evangélica, tem de tudo, né? O pessoal faz um trabalho assim, muito legal. É o que salva. Não sei, eu ainda acredito numa segunda chance para o ser humano. Agora, não foi minha filha. Não foi minha filha. A atriz Daniela Pérez, que foi assassinada em dezembro do ano passado. Desde aquela época, a autora de novelas está empenhada em uma cruzada por todo o país. Também participam o ator Raul Gazola, marido de Daniela, e Juscelia Brandão, mãe de Miriam, de 5 anos, que também foi vítima de um assassinato cruel no fim do ano passado em Belo Horizonte. O grupo lidera um movimento que pede mudanças no Código Penal e o fim da primariedade dos réus em casos de crimes bárbaros e hediondos. Isso eu estava movida a uma emoção tão grande de querer fazer algo para que outras mães não passassem pelo que eu estava passando, que mesmo sabendo que a mudança que a gente estava pedindo para o Código Penal brasileiro não iria retroagir para o caso da minha filha, nem era o caso da minha filha, eu me empenhei ao máximo para que a gente conseguisse a mudança no Código Penal brasileiro. Sabe? Então, além dessa fuga, teve um resultado positivo. Eu me senti fortalecida, eu me senti útil e no fundo eu penso, poxa, minha filha não morreu sem deixar nada para que as pessoas se lembrem do fatídico final da vida dela, que foi essa mudança no Código Penal brasileiro e as lutas que nós, vamos dizer, travamos por justiça, pela paz, sabe, contra a impunidade. No meu modo de ver, o importante é conseguir aplicar a lei, acabar com a impunidade mediante a efetiva aplicação da lei em todas as fases, fazendo investigação, fazendo processo, tendo julgamento
E no final, se houve uma condenação com expedição de mandado de prisão, o cumprimento do mandado de prisão. Nós temos no Brasil mais de 300 mil mandados de prisão para cumprir, o que revela que nós temos problema de impunidade no princípio e no final desse sistema de polícia e justiça. A questão é que a pessoa é condenada, no caso da minha filha, 21 anos, 31, 32 anos, 18 anos. A pessoa fica um sexto, um terço da pena. Isso, para mim, é uma afronta para a família. Então, não foi penalizada a 30 anos, a 32, a 30, sabe? Então, isso eu acho muito sério. Mas a pessoa tem o direito de voltar, tem o direito de voltar para a sociedade, depois que ela cumprir a pena que lhe foi imposta, de 30 anos, 30 anos. Por quê? Porque para somar aquilo ali, ela não fez só um crime. A gente olhando assim, né, a gente pensa, eles não mereciam perdão. É a sensação. Mas a gente dá o perdão é pra gente, né? E foi o caso. E ela seguiu a vida dela sem ódio no coração, que eu acho que isso é uma lição para todos nós. Eu acho que é muito difícil, né? Muito difícil, mas ela conseguiu dar um significado para a vida dela, teve, parece, mais 2 filhos, né? E não seguiu, porque assim, da gente pensar assim, de uma maneira tosca, é para você ter ódio o resto da vida. Como assim, minha filha? Hoje, se eu vê-los na rua, eu peço a Deus que eu não vejo, sinceramente. Eu peço, não, cada um na sua, eles já me fizeram sofrer demais, eu não quero mais isso. Mas se eu tiver que passar por perto deles assim, eu tenho certeza que hoje eu vou ter condição de fazer de maneira natural, de maneira tranquila, de maneira calma. E consegui, hoje eu falo com todas as letras, eu consegui perdoá-los por tudo que eles fizeram. E a vida segue. A vida segue, e com muita coisa boa pela frente para acontecer. E na esperança de um dia reencontrar a Miriam. Né? Um dia eu me peguei falando com Deus, eu queria a Miriam 1 minuto, só para eu dar um abraço nela. Eu te devolveria, Senhor, de prontidão. Chegar aqui, eu abraçá-la e devolver para o Senhor. De tanta viagem que a gente faz, como mãe eu faço.